Olá, pessoal. Mais um episódio aqui do podcast RPE. Eu sou o Pedro Albuquerque, sou um dos fundadores e diretor de novos negócios. Estou aqui com Guilherme Rigonades, Lojas Scala, amigo aí de longas datas, de boas conversas, bons cafés, e se apresenta aqui pra gente conversar. Valeu, Pedrão. Bom, eu sou Guilherme Rigonati, eu sou da segunda geração da Scala, uma empresa de moda varejista que esse ano completou, dia 12 de junho, 50 anos, então no mesmo dia dos namorados, né? Então a gente brinca que é uma empresa que foi fundada e é tocada do seu dia a dia com muito amor, né? Por conta aí da data da sua fundação. E, enfim, eu sou responsável por toda a parte de produtos e serviços financeiros e, como o próprio Pedro diz, a gente vem aí tomando muito café, almoços, batendo bastante papo aí ao longo dos últimos anos. É um prazer estar aqui, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Gui. Antes de entrar nas perguntas aqui que a gente ensaiou, eu vi um vídeo recente aí de vocês, de alguma ação que vocês fizeram. Incrível o vídeo, mas eu estava lembrando de uma parte que você falou que não se lembra de não estar na Scala, né? Que vocês, desde que vocês são irmão, desde que são moleque, estavam na loja e tal. Então, o varejo tem essa magia, né? Para quem tá dentro, a família que tá dentro. Então, parabéns mesmo aí pela história de vocês. Espero que se perpetue por muitos anos aí, certo? Bom, a primeira pergunta que eu queria colocar aqui pra gente discutir é sobre como vocês têm enxergado a concorrência. E quando eu falo concorrência, não só a loja física, né? Um concorrente que abriu uma loja no teu lado, em um calçadão X. Isso também, mas em relação aos marketplaces de mercado, né? E, obviamente, quando o consumidor ele tem iniciado jornadas pelo digital, e essa jornada pode ou não ser na Scala, pode ser um marketplace, ou se a Scala está no marketplace, ou pensa em estar no marketplace. Então, como é que vocês têm enxergado essa dinâmica nova do consumidor e essa concorrência que tem afetado aí o varejo de maneira geral? Boa. Cara, eu te diria que eu acho que já foi mais fácil, né? O tema concorrência, o tema mercado já foi mais fácil, né, de ser trabalhado. Hoje em dia, até talvez pensando em concorrência de uma forma mais ampla, né? É óbvio que a gente olha muito para os nossos principais concorrentes, olhando fisicamente os players de mercado ali que dividem as praças junto com a gente, que tem, grande parte deles tem feito movimentos muito importantes de expansão, não só expansão física de loja, mas expansão de mix de produto, melhoria de experiência em loja, tanto fisicamente a loja quanto exposição de produto, uma certa disputa por preço. Então, acho que isso é um fator, enfim, bastante importante, bastante relevante para a gente. Mas se você for parar para pensar em concorrência de atenção, em concorrência de carteira, né, o que a gente chama de share of wallet, putz, ali acho que o céu é meio o céu é meio limite, né? Então, tentando segmentar um pouco da minha resposta aqui, primeiro a gente vai para as, sei lá, gigantes chinesas e as concorrentes online, né? Até estudos recentes que a gente fez, que a gente pegou há poucas semanas, a gente estava discutindo sobre isso, sobre a decisão de compra, não necessariamente o ato da compra em si, mas a decisão de compra hoje desse nosso negócio passa acima de 80% em canal digital, né? Então, assim, independentemente se eu entro no e-commerce para apertar o botãozinho lá do checkout, quase todo mundo tem uma jornada digital que passa em algum momento, muitas das vezes numa loja online, enfim, para fazer pesquisa de preço, e aí esse cliente vai formando a opinião dele. Numa pesquisa que a gente fez também de focus group com clientes Scala mesmo, né? Pela primeira vez a Shein, né, a tal da chinesa, apareceu com um número que foi bastante relevante, chamou bastante a nossa atenção. Então, o nosso público consumindo muito isso. Eu acho que por vários motivos, e principalmente porque a Shein, ao entrar no Brasil, eles fizeram um trabalho muito forte de comunicação, de modelagem de produto através de uma rede gigante de influenciadores. Eu acho que isso de alguma forma impactou, mas eu acho que a disputa hoje por atenção, e aí falando já também de share of wallet, né,
Hoje a gente tem visto cada vez mais as próprias bets sendo concorrentes com os varejistas, né? E hoje quem mais está sendo impactado por isso, infelizmente, é esse ramo da moda, calçadista e tudo mais, que eu vou chamar aqui de bens talvez mais supérfluos na cadeia de... Segunda necessidade. Exatamente, né? Que não é aquilo, não é tanto a alimentação, essas coisas. A gente tem sentido bastante, mas eu acho que esse é um desafio que a gente tem e a gente tem buscado alternativas e cada vez mais... Putz, Pedro, assim, acho que essas coisas acontecem para a gente se mexer, né? Ou seja, a gente sempre, lá dentro, a gente sempre fala muito sobre o que nós podemos fazer com os desafios que a gente tem. Porque se a gente esperar vontade de terceiros ou qualquer coisa, assim, o que nós podemos fazer com as ferramentas que a gente tem na mão para atacar? Então, a gente está expandindo, a gente abriu uma loja recentemente, a gente está abrindo uma outra loja amanhã, então amanhã a gente chega na nossa 41ª loja, a gente já tem olhado para novas lojas para o ano que vem, então acho que assim, a questão concorrencial é cada vez mais um desafio, mas a gente tem que enfrentar esse desafio e ver como que a gente consegue, de alguma certa forma, enfrentar isso e continuar expandindo, continuar crescendo, continuar levando moda acessível, enfim, crédito, produtos financeiros, serviços, seguros, gerando cada vez mais acessibilidade para os nossos clientes. É muito difícil até achar a palavra, o adjetivo, mas é muito louco como essa participação do poder de compra do cliente tem sido afetado pelas bets, né? Total. Então, a gente, assim, difícil a gente não achar que isso seja negativo, mas eu vou tentar não ir por esse viés, mas de adaptabilidade, né? O varejo ele sempre se adapta e particularmente para mim é uma das coisas que eu mais admiro no segmento, né? A capacidade de se adaptar a situações. Mas agora o varejo tem um concorrente novo, né? Que é um concorrente que até então não existia, que é novo para qualquer geração, até para você é novo. Então, como é que você vai compor ali a carteira, a capacidade de compra do teu cliente, mas você tem que abrir, você vai ter que vender menos, porque agora esse cara ele tá numa bet. Exato. Então, esse é um ponto que afeta, eu imagino bastante. Assim, os primeiros estudos estão começando a chegar, né? Alguns players de adquirência, algumas instituições independentes estão fazendo estudos nesse sentido. Ainda não tem nada muito conclusivo, mas o que se tem hoje é que o mercado tem 4 anos, saiu de 10 bi para 100 a 130 bi. A projeção desse ano é de 100 a 130 bi. E a gente não vê o poder de compra subindo na mesma velocidade. Então, assim, ele vai roubar de algum lugar. Sim. É óbvio que a gente tem olhado para isso, a gente tem se preocupado, de certa forma, com isso. Mas, enfim, a gente também tem que ver quais são esses próximos passos de regulamentação. Existe essa movimentação da Febraban de tirar o cartão. Isso talvez seja uma sinalização, mas também existe, inclusive, uma corrida do governo, até recentemente eu ouvi falar, que era um projeto para o ano que vem. Eles estão querendo antecipar essa regulamentação já para outubro, porque eles também estão vendo qual é o impacto que isso está dando. Mas no fim do dia, assim, é mais uma novidade que acontece, não dá para brigar contra, e eu acho que daqui a pouco as coisas tendem a se acomodar e a gente, de alguma forma, tentar entender da onde que a gente consegue disputar mais a atenção dos clientes, enfim, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, não dá para correr contra essa maré. E nessa mesma pegada, e o clima? E aí, faz frio, não faz frio? Se não faz frio, não vendo, e aí o que é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vocês estão enxergando isso? Assim, já estava falando ali mais cedo, né? Existe a expectativa de 2025 ser um ano mais frio, mas também a gente não sabe, então tá tudo muito... É mais um elemento que tem se tornado mais ativo, né? Porque até então existia a época do frio e a época que você faturava mais, né? Exceto ali Natal, óbvio, mas assim, a época que você mais vendia ali no meio do ano, principalmente você... E a maioria dos varejistas que tem loja em São Paulo, né? Eu falo São Paulo, mas a região sudeste, onde o frio, sul-sudeste, que o frio realmente pega. Como é que vocês têm enxergado como é que foi esse ano para vocês em relação a esse frio que não veio tão presente, tão forte como nos outros anos? E como é que vocês têm enxergado isso para o futuro? O clima é outro desafio que a gente tem enfrentado nos últimos anos, né? Acho que o clima, e aqui também não vou ficar entrando nessa de mudança climática, nada, mas eu acho que o clima tem mudado muito, obviamente, nos últimos anos, e aí esse negócio do inverno, e a gente costuma falar que a gente é muito refém, né, do inverno, que
o tempo, né, durante o ano, o tempo do inverno, ali, seus 3, 4 meses, ele representa muito para a venda do varejo, principalmente para a gente que é varejo de moda, ele é muito representativo, né? Ou seja, as pessoas, elas de fato, elas saem para comprar, as peças são mais caras, o ticket médio é mais alto e é uma parcela representativa do nosso faturamento, né? Agora, por exemplo, esse ano, o clima foi um dos grandes detratores do varejo. Acho que tiveram algumas coisas que a gente entende que tenha sido bastante desafiador para a gente esse ano, e uma delas com bastante relevância foi o clima, né? Foi a questão da gente não ter tido inverno, e aí você acaba fazendo as suas escolhas de eu preciso fazer caixa e ao mesmo tempo eu não posso detratar resultado. Sim. E aí você, com que pé que você entra em liquidação e tudo mais. Então esse foi um desafio, principalmente porque uma parte desse inverno vem de fora, eu vim importado da China, então esse estoque já chegou no começo do ano, então você tem muito pouca margem de manobra desse estoque. Mas eu acredito que para o ano que vem, o que a gente ouve, mas assim, geralmente o varejista é otimista por natureza, né? E a gente vai de encontro a isso, a gente também tende a ser otimista, é que para o ano que vem, com essa reversão de El Niño para Laninha, a gente tende a ter um ano mais frio na época do inverno e a gente consiga, de alguma forma, ter um ano bastante diferente nesse bloco de inverno em relação ao que a gente teve esse ano. Agora, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje pela frente é o final do ano. Sim. Uma vez que você não fez o inverno como a gente gostaria, achava que deveria ser, a gente aposta todas as nossas fichas aí no final do ano. Em das deles, exatamente. Cara, e você falou um ponto aí que em relação à compra, né? Você compra hoje só da China ou você tem comprado de outros países? Porque eu tenho escutado muito a questão do custo China, ele está aumentando. Sim. E aí países da mesma região da Ásia, mas países que estão conseguindo fornecer mais barato. Como é que vocês estão? Vocês mudaram essa rota? Isso ainda faz parte? A gente tem uma parcela relevante do inverno vindo da China e hoje é basicamente China, mas a gente tem olhado para outros países asiáticos, Índia, algumas coisas de Bangladesh, mas ainda é uma coisa que a gente tem estudado. Mas hoje basicamente o que a gente traz é China, mas também não é uma parcela assim, a maior parte ainda nossa nacional. O que para a gente foi relativamente bom esse ano, porque a gente teve um pouco mais de margem de manobra de negociar com o fornecedor, de jogar um pouco para frente, essas coisas, porque o inverno, como era nacional, a gente via que o inverno não estava acontecendo, a gente teve um pouco mais de margem de manobra do que quem tem uma parcela de importado maior. Não sei. E as expectativas de vocês para 25 em relação à economia? Quais são os próximos passos? Vocês devem continuar abrindo loja, segue em São Paulo. Eu sei que vocês estão em BH, sei que vocês estão no Rio, né? Isso. Como é que está a estratégia para o próximo ano? O ano passado a gente teve uma expansão forte no Rio, a gente abriu 4 lojas no Rio de Janeiro. Esse ano a gente está crescendo mais 2 lojas em São Paulo. E, cara, 2025 a gente está otimista, a gente tem feito bastante movimento de reestruturação interna, a gente tem olhado bastante para dentro, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, também é importante para a gente não tirar um pouco do foco do que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem e olhar menos para que governo A, governo B, enfim, possa influenciar no negócio, apesar de que influencia, mas a gente tenta olhar isso muito para dentro. E a nossa expectativa para o ano que vem é de que a gente abra mais lojas, a gente já tem algumas coisas aí um pouco mais engatilhadas, outras ainda um pouco mais engatinhando, mas a ideia é que no ano que vem a gente continue expandindo, que a gente continue abrindo loja, e principalmente com foco em São Paulo, e Minas, que é uma praça que a gente também tem uma operação bastante relevante, né? Hoje a gente já tem 6 lojas, e aí a gente também olha para lá, mas principalmente em São Paulo. A gente ainda acha que tem bastante coisa para a gente explorar por aqui. Legal. Gui, mais uma vez, obrigado. Você sabe que independente de podcast, você é um cara que eu gosto pra caramba, sempre tem boas conversas, me apoiou muito bem, desde a primeira reunião, desde o primeiro contato. Então, de verdade, eu sou grato por isso. Espero que um dia essa paquera evolua, mas eu sei que
as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então, independente de qualquer coisa, muito obrigado pela parceria e sempre estar presente aqui nas coisas que a gente promove. Então, sinta-se abraçado por mim e pela RPE como todos. Valeu, Guizão, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que a recíproca é verdadeira. Também te tenho como um grande amigo e que a gente possa aí bater muitos cafés e desafios. Estou à disposição de vocês e obrigado mais uma vez. E a Escala também abraça a você e a RPE com muito carinho. Valeu, obrigado. Tamo juntos.